Você não precisa ser forte o tempo todo. E talvez essa seja uma das maiores libertações que você possa sentir agora. Porque tem uma força que não constrói. Uma força que pesa, que sufoca, que te transforma em um soldado de guerra travando batalhas silenciosas todos os dias. Uma força que você veste não por coragem, mas por medo de desmoronar se tirar. E é sobre essa armadura que eu quero falar com você hoje. Aquela que ninguém vê, mas que você veste todos os dias antes mesmo de levantar da cama. Aquela força disfarçada de resistência, mas que no fundo esconde exaustão. Talvez você acorde já cansado, mesmo sem ter vivido nada ainda. Talvez você olhe no espelho e não reconheça mais quem está ali. Talvez sua mente esteja tão acelerada, tão sobrecarregada, que o silêncio virou um barulho ensurdecedor. E é aí que começa a ilusão. Você acha que está resistindo, mas está apenas sobrevivendo. Respirando por obrigação, respondendo por impulso, tentando cumprir papéis que nem sabe mais se fazem sentido. Você se tornou um personagem que precisa dar conta. Sempre. O tempo todo. E isso tem um custo. Um custo que ninguém vê. Um custo que você carrega sozinho. Mas respira. Sério. Respira comigo agora. Porque talvez seja hora de parar. Não parar por fraqueza. Parar por sabedoria. Parar para entender o que é seu e o que colocaram em você. Essa cobrança constante. Essa sensação de que nunca é suficiente. Esse peso que você sente mesmo quando tudo parece estar bem. Isso não nasceu com você. Isso foi aprendido. Foi instalado. Foi construído ao longo de anos em silêncio. A autocobrança é uma prisão. E o pior tipo de prisão é aquela que a gente mesmo constrói e depois esquece onde está a chave. Você já percebeu como a gente se compara o tempo todo, mesmo sem querer? Como olhamos a vida dos outros, as conquistas dos outros, a aparência de tranquilidade dos outros, e automaticamente nos colocamos num lugar de dívida, de insuficiência, de urgência. E aí, começamos a correr atrás de um ideal que não é nosso, a trabalhar para provar algo que ninguém exigiu, a forçar um desempenho emocional que nos esvazia por dentro. Você não foi feito para ser tudo, para todos, o tempo todo, e tudo bem. A liberdade começa exatamente aí, quando você aceita que não precisa corresponder a tudo que te colocaram como meta. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas se você está sempre em modo de defesa, sempre tentando dar conta, como é que você vai reagir com sabedoria? Como vai ter clareza se está soterrado por pensamentos que não param? Como vai escolher com consciência se está reagindo no automático o tempo inteiro? Você precisa de espaço, de respiro, de pausa. E essa pausa não é luxo, é necessidade, é sobrevivência emocional. É a base para qualquer reconstrução verdadeira. Esse vídeo não é sobre desistir, não é sobre fugir, é sobre voltar para si. É sobre sair da guerra silenciosa que você mesmo entrou achando que era o único caminho. É sobre desaprender o excesso e reaprender o essencial. Às vezes, desaparecer do mundo por um tempo é o ato mais sábio que alguém pode tomar. Sumir. Para se ouvir de novo. Para relembrar quem você era antes de tentar agradar todo mundo. Para entender o que realmente importa, o que é prioridade, o que é real. Sumir. Não como fuga, mas como escolha consciente de silêncio. E nesse silêncio, você vai começar a ouvir algo que o barulho escondeu. Sua própria voz. Aquela voz que você abafou para cumprir expectativas. Aquela voz que dizia: isso não está certo, e você ignorou para manter a aparência. Aquela voz que te chama de volta, que pede calma, que pede espaço, que pede um novo começo. Nos próximos minutos, quero te conduzir por esse caminho. Um caminho estoico, prático, real. Não é fórmula mágica, nem discurso motivacional vazio. São 3 etapas, 3 movimentos internos, 3 convites para você sair da exaustão mental e começar uma nova relação com sua mente. Uma relação mais leve, mais verdadeira, mais silenciosa.
no melhor sentido possível. Fica comigo, respira e se permita voltar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Aliás, é justamente essa força forçada que está te quebrando por dentro, mesmo que você não admita. Porque tem dias em que você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Tem momentos em que você sente como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas, mas ninguém nota. E então você finge, sorri, responde, tá tudo bem, com a mesma expressão de sempre. Mas por dentro tem algo afundando devagar. Sua mente virou um campo de batalha silencioso, onde o inimigo é invisível e o pior, o inimigo veste a sua cara. É você contra você, o tempo todo, e você está exausto disso. Talvez seja a hora de parar. Parar de correr atrás de uma versão de si mesmo que nem sabe mais se é real. Parar de se cobrar por padrões que não são seus. Parar de tentar ser perfeito para todo mundo. Porque no fundo, você só queria respirar. Respira agora. De verdade. Isso não é só um vídeo. É um convite. Um respiro entre o caos. Uma pausa no meio do colapso que ninguém vê. E talvez, só talvez, seja exatamente disso que você precisa hoje. Você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. A autocobrança silenciosa é uma prisão construída tijolo por tijolo pelas suas próprias mãos. Começa com uma comparação. Aí vem a expectativa. Depois, vem o medo de decepcionar. E de repente, você está vivendo para provar algo para pessoas que nem estão olhando mais. Mas você continua, se exige, se cobra, se julga. E o resultado? Uma mente sempre em alerta, um corpo sempre tenso, um coração sempre acelerado. Você vive como se estivesse em guerra e esquece como é viver em paz. Talvez você não tenha percebido, mas já passou tempo demais tentando provar seu valor através da performance, tentando ser aceito pela entrega, tentando ser amado pelo esforço. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem te ama de verdade não exige que você se arrebente por dentro só para continuar sorrindo por fora. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você não vai conseguir ser tudo para todo mundo o tempo todo. E tá tudo bem com isso. A liberdade emocional começa quando você entende isso. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas como reagir com sabedoria se você está sempre no limite? Como tomar decisões calmas se sua mente nunca silencia? Como se reconectar se você não lembra mais quem você é? Você precisa de espaço interno, de silêncio mental, de pausa emocional. Porque esse vídeo não é sobre desistir. É sobre parar de se sabotar com ideais impossíveis. Tem uma diferença brutal entre desistir e descansar. E às vezes, sumir do mundo por um tempo é o ato mais sábio que alguém pode tomar. Desaparecer, não como fuga, mas como reencontro. Reencontro com você mesmo, com a sua essência, com o seu eu mais autêntico, enterrado sob camadas de obrigações e expectativas. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar o caminho estoico para sair desse ciclo de exaustão mental. Você não precisa continuar carregando o mundo enquanto se perde de si mesmo. Mas agora, respira de novo e fica comigo até o fim. A maioria das prisões mais cruéis não tem grades, não tem cadeados, nem muros. Elas estão dentro da sua cabeça. São feitas de cobranças que ninguém te impôs, mas que você aceitou como verdades absolutas. São vozes do passado, comparações não resolvidas, promessas de uma versão de você que talvez nunca tenha existido de verdade. E é essa prisão que está te adoecendo aos poucos. Você tenta ser produtivo o tempo todo, forte o tempo todo, resiliente o tempo todo. Mas a verdade é que ninguém consegue. E quem tenta, quebra por dentro. Em silêncio. Você sabe o que é isso? É o excesso de exigência. É a comparação constante com pessoas que parecem estar à frente. É o medo de parecer fraco. É o vício de tentar se superar sem se escutar. E assim, você vai se afastando do que realmente importa. Sua paz, sua saúde, sua clareza, seu centro.
Quantas vezes você já se sentiu em dívida com o mundo, mesmo sem dever nada a ninguém? Quantas vezes você se culpou por não render mais, por não ter energia, por não estar animado como antes? Essa culpa é uma armadilha, e ela vem disfarçada de motivação. Mas motivação real não machuca, não pressiona, não violenta sua essência. A autocobrança que te esmaga é o oposto do autoconhecimento. Ela te faz acreditar que descanso é preguiça, que cansaço é fraqueza, que desacelerar é perder. Mas os estoicos já sabiam. O verdadeiro poder nasce do equilíbrio, da moderação, do domínio sobre as próprias emoções, não da repressão delas. Sêneca escreveu: às vezes, até o mar se acalma, e nem por isso deixa de ser imenso. Você precisa se permitir esse mesmo direito, de se acalmar, de se recolher, de se escutar, porque força de verdade não é barulho, é profundidade. Agora, escuta com atenção. Existem 3 comportamentos que silenciosamente mantêm você preso nesse ciclo de exaustão mental. E se você não os identificar, eles vão continuar comandando suas reações, suas decisões e até a forma como você enxerga a si mesmo. O primeiro é a autoexigência irracional. É aquela voz que diz: você tem que fazer mais, tem que render, tem que dar conta. Mas nunca define qual é o mais, nunca aceita o que já foi feito, nunca deixa você respirar. Essa voz muitas vezes não é sua. É a herança de alguém que te pressionou, um pai severo, um chefe tóxico, um professor que nunca elogiava, um relacionamento abusivo. E hoje, ela ecoa na sua mente como se fosse verdade. Toda vez que você se cobrar, pergunte: essa cobrança é minha, ou de alguém que me ensinou a não me amar? A segunda corrente invisível é a comparação silenciosa. Ela não grita, mas está sempre ali, no feed, nas pequenas invejas que você finge não sentir, nos elogios que você não consegue dar com sinceridade. Você olha a vida dos outros como se ela fosse uma medida do seu fracasso. Mas a verdade é brutal. Você não sabe o que o outro carrega, nem onde ele está na jornada dele. Comparar seu bastidor com o palco alheio é injusto, é cruel, é improdutivo. A terceira corrente talvez seja a mais perigosa, o vício de se provar o tempo todo. Você sente que precisa mostrar valor, mostrar que está bem, mostrar que venceu, mas no fundo está se sentindo perdido, cansado, sem direção. E aí você sorri, publica, trabalha mais, entrega mais e se afasta ainda mais de si mesmo. Essas 3 forças, autoexigência, comparação e necessidade de validação, são as raízes do esgotamento emocional moderno. Elas te desconectam da sua essência, te afastam da sua verdadeira força. E agora é hora de cortar essas raízes. A resposta não está em fazer mais, está em fazer diferente. É aqui que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Ele se torna uma prática diária, um antídoto contra o excesso, um caminho de volta para si. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o que você tem pensado sobre si mesmo? Que precisa aguentar tudo? Que não pode parar? Que sentir é fraqueza? Então é hora de mudar o roteiro. Sumir por um tempo não é desaparecer do mundo, é reaparecer para si. Você precisa começar a encarar o silêncio como força, não como fuga, porque no silêncio você ouve o que realmente importa. No silêncio, você se cura. No silêncio, você se reencontra. Esse vídeo é um chamado, um alerta, um abraço. É o que ninguém te disse. Você não precisa seguir nesse modo de sobrevivência. Você pode viver com leveza, pode criar pausas, pode voltar para si, inteiro. Agora, eu vou te guiar por uma jornada prática. Como transformar dor em disciplina, cansaço em clareza e silêncio em poder. Mas agora, deixa essas palavras te atravessarem. Você está seguro aqui. Está sendo visto. Está sendo acolhido. E não esquece,
O primeiro passo para voltar a respirar por dentro é se permitir pausar por fora. Talvez tudo o que você precise agora seja reaprender a respirar por dentro. Você se acostumou a viver em alerta, a funcionar no automático, a levantar todos os dias e vestir uma armadura que já nem protege mais. Só pesa. E o silêncio que poderia curar virou ruído. Porque você não para, não escuta, não permite. Mas agora é diferente. Agora você parou. Está aqui, presente. E isso já é o começo. Sabe, no estoicismo há uma ideia poderosa. Que o mundo externo pode ser caos, mas o nosso interior pode ser firme como uma rocha. E esse é o segredo que quase ninguém te contou. A mente blindada não é fria nem dura. Ela é consciente. Ela é estável. Ela é fiel a si mesma. A reconstrução começa em 3 camadas. A primeira é a aceitação do seu limite. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Saber até onde você pode ir hoje é o que te permite continuar indo amanhã. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ou seja, pare de lutar contra o que está fora. Comece a cuidar do que está dentro. Se você acordou cansado hoje, honre esse corpo. Se a mente está pesada, honre esse cansaço. A sua reconstrução começa quando você se trata como alguém digno de cuidado. E não como uma máquina que precisa continuar funcionando, mesmo quebrada por dentro. A segunda camada é o reconhecimento da sua verdade. Você sabe o que realmente sente? Ou só está seguindo o fluxo? Está buscando o que te faz bem ou o que parece certo para os outros? A maioria das pessoas não sabe responder, porque vive tão pressionada que se perde do essencial. Hoje você vai começar a se fazer perguntas melhores. Em vez de o que eu preciso conquistar, pergunte o que eu preciso soltar. Em vez de o que eu preciso mostrar, pergunte o que eu quero viver. Anote isso. Escreva essas perguntas em algum lugar. Volte a elas sempre que a mente tentar te levar de volta ao excesso. Isso é prática estoica. Isso é domínio emocional. A terceira camada da reconstrução talvez seja a mais difícil. É o coragem de ficar em silêncio. Sim, ficar em silêncio com você mesmo, sem distrações, sem estímulos, sem fuga, porque é no silêncio que a verdade vem. É no silêncio que o coração fala. É no silêncio que o caos assenta. E você escuta o que realmente importa. Epicteto dizia: se você quer ser imparável, deixe de se preocupar com o que os outros pensam. E você sabe quando essa liberdade começa? Quando você aprende a ficar em paz no próprio silêncio. E aqui vai um exercício estoico que pode mudar sua forma de viver. Durante os próximos 3 dias, ao acordar, antes de tocar no celular, feche os olhos por 2 minutos e apenas respire. Respire e repita mentalmente: nada externo controla o meu interior. Depois, anote em poucas palavras: como está a minha mente hoje? Faça isso por 3 dias. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. A mente só se organiza quando tem espaço, e o silêncio é esse espaço. A pausa é esse remédio. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser fiel a você. Precisa honrar sua energia. Precisa voltar inteiro para si mesmo. Esse é o verdadeiro renascimento. Não aquele que vem com aplausos, mas o que acontece quando ninguém está vendo. Aquele que começa dentro, no escuro, no fundo, no silêncio. E se você chegou até aqui, é porque essa jornada te atravessou. Agora, eu quero te pedir 3 coisas de coração. 1. Comente aqui abaixo: eu escolho voltar inteiro. Esse simples gesto é um compromisso silencioso com você mesmo. Um ritual de mudança. Um lembrete de que você já começou. 2. Compartilhe esse vídeo com alguém que está se cobrando demais sem perceber. Às vezes, uma palavra certa na hora certa salva uma vida. Seja essa ponte para alguém. 3. Se inscreva no canal Invulnerável, não por obrigação, mas porque esse espaço é para você. Aqui, você vai encontrar aquilo que ninguém te ensinou:
como parar de brigar com a própria mente e começar a fazer as pazes com ela. A sua nova vida começa quando você decide que já basta, quando você escolhe que não quer mais sobreviver, quer viver, com leveza, com presença, com verdade. A partir de agora, não se cobre para ser perfeito, se cobre para ser real, para ser humano, para ser inteiro. A força que você buscava estava no momento em que você decidiu parar, respirar e recomeçar. O mundo lá fora vai continuar gritando, mas aqui dentro você pode aprender a ouvir o que importa. E é por isso que você está aqui. A sua nova mente começa hoje.